Fala pessoal, boa noite, bom dia. Não sei que horas que esse vídeo vai estar passando para vocês, mas eu gostaria hoje de fazer um vídeo bem bacana sobre João Batista e fui muito incomodado pelo Espírito Santo para poder fazer esse vídeo. Então eu espero que vocês de verdade entendam o que eu tenho para dizer. Eu estou um pouco emocionado porque eu fiz uma oração bem forte. Eu pedi para o Espírito Santo me utilizar como instrumento da voz dele. Eu senti a presença e eu quero compartilhar com vocês. É uma coisa que me edificou muito e me fez ter a minha decisão, me purificar nas águas. E eu acho que vai edificar vocês. Pessoal, eu tô olhando aqui atrás porque eu tenho um roteiro pronto. Nada com Deus é mal feito ou sem organização. Tudo é organizado, então eu tenho um roteiro para seguir e eu espero que vocês consigam compreender. Então vamos falar sobre João Batista. João Batista foi o precursor do ministério de Jesus. Ele foi o primeiro a clamar no deserto e preparar o caminho para o Messias. Não simplesmente ele foi usado por Deus, mas a forma que ele viveu, o que ele vestia, o que ele comia, tudo isso teve um grande impacto no que eu aprendi com ele. Ele me ajudou muito a entender o que significa seguir a Cristo e o que significa o batizado, sabe? Isso que me edificou, eu preciso dividir isso com vocês. Então vamos lá. Quem é João Batista? João Batista, ele foi um homem e foi muito utilizado por Deus. Ele era a voz que clamava no deserto, como dizia o profeta Isaías. Claramente, tem várias referências disso na Bíblia mesmo. E eu acredito fortemente que ele era o que preparou o caminho de Cristo. Ele não apenas ensinava o arrependimento, como ele não pregava em assembleia, ele não ia em tempo para pregar, ele não queria fama, ele vivia no meio do deserto, pessoas, multidões atravessavam o deserto para poder ter com ele e aprender o arrependimento. Ele pregava justamente isso, o arrependimento. Então vamos para a história de João Batista. Como todo mundo sabe, nada que acontece na Bíblia nunca deixa de ser revelado antes aos profetas ou ser revelado diretamente para as pessoas que têm a ver com aquele propósito. Então Deus envia o anjo Gabriel até Zacarias e diz a ele: você será pai de um homem que preparará o caminho para o Messias. Como Zacarias era um profeta bem velhinho, e sua esposa também, ele achou que aquilo ele não tinha como, ele não tinha condições de fazer um filho pela idade avançada dele e da esposa. Ele questiona. Então o anjo naquele momento diz: até que se cumpra essa profecia, você não conseguirá mais falar. E a partir do momento que Gabriel sai da presença deles, ele não consegue mais falar, ele não tem mais voz. Isabel de fato fica grávida. Em diferença de meses entre a gravidez de Isabel, Maria também ficou grávida. E esse era o nosso Cristo Salvador. Ela foi ter com Isabel e conforme ela chegou, ela disse Shalom, né, que é uma forma de dizer a paz. E ela, quando ouviu a voz de Maria, o bebê no seu ventre, que era João Batista, começa a se mexer, porque sente que aquele era o Messias, era aquele o propósito dele na vida. O que isso significa? É que João, mesmo no ventre, ele já sabia, já reconhecia a sua missão desde antes de nascer. Ele já sabia que ele nasceu para aquele propósito. E para ter uma noção, quando ele nasce, ele no meio do deserto, ele não se alimenta de carnes nem nada disso, ele se alimenta de gafanhoto e mel silvestre, ou seja, ele quebrava ali a coisa de gafanhotos e tudo mais e comia aquele mel que tinha lá dentro. Ele se vestia com pele de camelo, ele não tinha vaidade de beleza, de cabelo, de procurar pessoas, de nada disso. Pelo contrário, as pessoas procuravam ele porque sentiam a presença de Deus na vida dele. A vida de João era, em si, uma mensagem. É uma mensagem. A forma que ele nasceu, a forma que ele se vestia, vivia, tudo isso tem a ver com o propósito dele. Quando João o Batista nasce, as pessoas vão lá e se viram para Zacarias e perguntam qual vai ser o nome dele. E como ele ainda não podia falar, então ele pega um quadro e escreve João, porque se lembrou que o anjo tinha falado que o nome dele seria esse. Automaticamente, quando ele acaba de falar que o nome do filho dele seria João, a voz dele retorna e se torna uma grande felicidade entre eles. João Batista, ele era autoridade, irmão. Ele era autoridade, irmão. Ele não tinha essa, não. Ele foi, inclusive, a morte dele tem a ver com isso. Mas vamos falar sobre isso, ó. Ele pregava a mensagem principal: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Isso daí é uma maravilha. Para quem está em busca de Jesus e está querendo um relacionamento sério com Cristo, é uma maravilha. Porém, para quem não, isso aí é uma tortura. E mais, ele não só pregava isso, ele também confrontava. Por exemplo, os religiosos: vocês fariseus são uma raça de víboras. Aos soldados: parem com a violência. Aos cobradores de impostos: parem com a corrupção. A autoridade de João era tão grande que ele não adaptava o seu discurso, a sua pregação, de acordo com o público. Ele falava o que tinha que falar, doa quem doer, escute quem escutar. Vinham ter com ele o povo rico, o povo pobre, o povo que era doente, o povo pecador, os fariseus, os soldados romanos. Para vocês terem noção, até reis ouviram o que ele pregava. Então, João Batista nasce, alguns meses depois, Jesus também. Os dois têm a sua vida completa. Finalmente, um se encontra com o outro. João, no Rio Jordão, fazendo os batismos de normalidade, aparece Jesus de frente a ele. Quando João vê a face de Jesus, ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Jesus entra no Rio Jordão, ele fala assim: este é o homem que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E ele, quando tem com Jesus, Jesus diz a ele: me batiza. E ele diz: Pai, na verdade, tu é que me deves batizar. Só que Jesus vai lá e fala para ele: faça como tem que ser, porque é assim que está escrito. E aí João vai e batiza Jesus no Rio Jordão.
o Espírito Santo desce em forma de pomba e anuncia: este é o Filho de Deus. A partir desse momento, Jesus também começa a batizar outras pessoas. E outros vêm ter com João e dizer: olha, aquele homem, ele está batizando. E aí vem a frase que me impacta de uma forma gigante, que João foi muito humilde nesse momento. Ele diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. O homem que preparou o caminho para Cristo, que não ligava com fama, com nada disso, ele simplesmente diz: é necessário que eu diminua e ele cresça. Isso daqui não é uma frase comum, não é uma frase que é simplesmente dizendo que ele está passando o bastão para Jesus. Não, vai muito além disso. Essa é a frase central do batismo, na minha concepção. É quando você se arrepende e diz assim: menos eu e mais Jesus. É isso, é esse o momento que você consegue compreender a vida de João Batista. João foi passado desse lugar e ele foi até o rei Herodes para poder acusar ele de adultério. E justamente por isso ele foi preso. Na festa de aniversário do rei Herodes, a filha da Herodíades, que era a esposa do irmão de Herodes, pede para que ela dance para ele. Ela dança tão bem que o Herodes, o rei Herodes, diz para ela na frente de todo mundo que daria tudo o que ela quisesse, até metade do reino, se fosse possível. E aí a mãe dela diz para ela pedir a cabeça de João Batista. E é justamente isso que ela pede para ele. Ele fica triste, tinha medo do que o povo ia falar, porque o povo via ele como um profeta, mas mesmo assim, como ele tinha feito uma promessa e ele era rei, não podia voltar atrás com a palavra. Mandou decapitar João Batista. João Batista é decapitado pelo rei Herodes e a sua cabeça é servida num prato de prata, no meio do banquete, no aniversário do rei Herodes. Então qual é a missão final de João Batista nesse contexto? João Batista foi a ponte entre a profecia e o cumprimento dela. Ele foi o elo que uniu esses dois. Por isso, quando Jesus tem noção, tem ciência da sua morte, ele diz: dos nascidos de mulher não existe ninguém maior que João Batista. Essa frase você tem que levar em consideração. Imagina você ser uma pessoa usada por Deus e o próprio Messias dizer isso da sua vida. Dizer: este é o maior de todos. João Batista, ele simplesmente existiu para cumprir o propósito dele. Ele não buscava fama, ele não buscava seguidor no Instagram, ele não buscava dinheiro, ele não buscava roupa cara, ele não buscava nada disso. Simplesmente veio para cumprir o propósito dele e morreu servindo a Cristo. O que eu quero dizer com isso? Não busque aprovação nos homens, não busque aprovação das pessoas, não busque aprovação do que você faz, não busque aprovação de homem, não busque aprovação de pastor, de obreiro, de igreja. Não. Tenta buscar sempre a aprovação de Deus. Não importa se você caiu, não importa se você errou. Continua olhando para Deus. Aquele momento que você cai e diz assim: pai, eu errei, mas eu tô aqui. É isso que ele quer. É o Espírito Santo que ainda tá lá no finalzinho do vaso. É aquele restinho de azeite que você ainda tem do Espírito Santo. Não para. Não fica nessa de, porque vão achar isso de mim, porque eu falei que eu era crente no dia e tal. Você tem que pensar em você, pensar no seu foco, no seu objetivo. Se é Jesus, continua. Não para. Para fechar logo com chave de ouro, tem uma mulher que foi pega em adultério e ela é trazida pelos fariseus, pelos anciões. E aí eles vão lá e falam assim para Jesus: essa mulher foi pega em adultério, vamos apedrejá-la até a morte. E aí Jesus pega uma vareta e começa a escrever no chão. Até hoje ninguém sabe o que estava escrito naquele chão. Só que, conforme o que ele escrevia, dos mais velhos aos mais moços, cada um ia jogando a pedra no chão e abandonava aquele ato. E o único que poderia fazer qualquer coisa com aquela mulher, porque ele não tinha pecado algum, perdoou. Quem é você? Então agora, fechando agora o vídeo de verdade, João Batista, ele me ensinou que a vida de servidão a Cristo e a Deus não tem a ver com o que você ganha por mês ou com o que você faz, tem a ver com fama, tem a ver com servir. Para você servir, primeiro você tem que dar o primeiro passo de se arrepender. Não adianta você pegar um vinho novo e colocar num odre velho. Não adianta você pegar um remendo velho e colocar numa roupa nova. Não adianta. Você tem que morrer para nascer de novo. Você tem que morrer para nascer de novo. A gente volta para aquela frase de João Batista: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, pensa comigo. Eu, Marlon, tenho que diminuir o meu ego, a minha vaidade, a minha vontade de fazer as coisas sozinho. Tudo isso é a carne falando. Então, quando você diminui isso e deixa Cristo te usar, seja a mão e pé de Deus aqui na terra, você consegue ver a glória de Deus. E a intimidade é uma coisa que se ganha por dia. Você faz uma coisa e outra, e Jesus ama esses pequenos detalhes. Aquele devocional que você faz todo dia, aquele versículo diário que você lê, aquele jejum que você faz sem falar pra ninguém, aquela oração que você faz no final do dia, mesmo quando o dia é bom ou quando é ruim. Esses detalhezinhos são isso que Deus fica agradecido, que ele fala: valeu a pena ter deixado meu filho descer. É exatamente isso que deixa ele feliz. E a servidão, né, gente? A servidão é o que realmente foi o que Deus veio fazer. Servir. Ele lava os pés dos seus apóstolos, quando na verdade os seus apóstolos que deviam lavar os seus pés. Então ele faz isso e ainda fala como sinal de exemplo. Então, se ele, que era Deus, que veio para reinar, andou com leprosos, andou com gente com situação de rua, andou com pessoas de má fama, para purificar essas pessoas, quem somos nós, mano, para julgar qualquer pessoa? Quem somos nós? E isso me ajudou muito na minha decisão de me batizar nas águas. Eu ainda não sou perfeito, eu ainda não sou santo, não, mas eu estou em busca de uma redenção, e essa redenção só vai acontecer com isso aqui, ó. Como eu acreditar nisso aqui, ó. Então, ó, eu tenho carregado minha cruz. Você tem carregado a sua?